aqui, professor Pierre, e vamos iniciar mais uma aula da playlist de Geometria Analítica. Vamos falar aqui sobre a equação reduzida da reta. Então a gente já viu que uma equação da reta era dada lá por y menos y0, que é igual a mx menos x0. Quem também costuma conhecer isso aqui como ioiô michiochô, né? Ioiô michiochô. Legal? Vulgarmente conhecido como ioiô michiochô. Se nós isolarmos o y, nós temos a equação reduzida, ou seja, ela vai ter a cara do tipo y igual a um mx mais q, onde o nosso m é o coeficiente angular, é a inclinação da reta, é a tangente do ângulo. Só para recordar e viver, né, ó, esse ângulo que a gente chama de θ é desde o eixo x até encontrar a reta, que esse é o hipotético θ, né? Então, para o pressuposto que aqui é o nosso eixo y e aqui é o nosso eixo x. Então, é sempre ó, do eixo x até encontrar a reta. Esse que é o ângulo θ aqui. O que a gente pode chamar ele aqui de coeficiente linear ou coeficiente independente, porque ele independe do x. Para que a equação reduzida é interessante deixar com essa cara? Para encontrar, bater o olho já na expressão, né? Uma vez tendo a parte reduzida, a gente já consegue bater o olho e encontrar quem que é o coeficiente angular, que é aquele elemento que acompanha o x, e o coeficiente linear, que é aquele elemento que não acompanha o x, não acompanha ninguém, né? É o coeficiente dependente. Mas também quando a gente trabalha com a ideia de, para saber se é paralelo, se é perpendicular, se é concorrente, a gente vai ver em outras aulas que também é bem interessante essa forma da reduzida. Por exemplo, uma vez que está com a cara reduzida, vamos pensar na ideia de identificar algumas coisas. Vamos ver um exemplo aqui. Então vamos supor que eu tenho essas duas retas, o y igual a mtx mais q, tem o coeficiente angular da reta t, então isso aqui é um índice, tá? E o coeficiente angular da reta s também, cuidado, o Szinho aqui é o índice, então temos a reta S e T. Então se o coeficiente angular de S for igual ao coeficiente angular de T e o P é igual a Q, ou seja, os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares são iguais, elas serão paralelas, as retas, né, serão paralelas coincidentes, ou seja, o T e o S estão exatamente no mesmo lugar espacial. Se eu tiver o coeficiente angular de S exatamente igual ao coeficiente angular de T e os coeficientes lineares forem diferentes, elas serão paralelas distintas, que vai ter, por exemplo, a reta QT e a reta S. Então percebam, para que sejam paralelas, elas têm que ter coeficientes angulares iguais. Só que elas podem ser coincidentes, quando são a mesma reta, elas coincidem, o coeficiente linear também será igual, e elas serão paralelas distintas, ou seja, estão em lugares diferentes do universo, mas paralelas, os coeficientes lineares são diferentes. Agora, se o coeficiente angular de uma reta, por exemplo, o coeficiente angular de t é diferente do coeficiente angular de s, elas são concorrentes, ou seja, concorrem por um ponto. Agora, se o coeficiente angular de uma reta, por exemplo, a reta t, vezes o coeficiente angular de s, está dando menos 1, ou poderia dizer que um coeficiente angular é o inverso oposto do outro coeficiente angular. Se isto ocorre, elas são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre elas. Também serão concorrentes, porque se eu tiver ali o m de t vezes o m de s dando menos 1, elas são diferentes, com certeza absoluta. Agora, inclusive, elas serão concorrentes, mas uma concorrente que tem um ângulo de 90 graus entre eles. Se simplesmente for diferente, eu não sei quanto que é esse ângulo que tem entre eles. Legal? Então só essa ideia aí que é importante que você saiba. Então percebam que a cara, quando a gente olha aqui, ó, que interessante, até as aulas anteriores aqui pra nós, né, ó. Quando a gente olha pra cara aqui da nossa lousa, porque a lousa é chique, olha só, quando abre lá toda, ó, fica toda a matéria, né, na cor, muito bonitinha, né. Então percebam que toda essa ideia aí de concorrentes, perpendiculares, paralelismo, perpendicularismo, tá vinculado a essas situações aí. Legal? Então, e tudo está vinculado com o quê? Com que você deixar a sua equação da reta da forma reduzida. Legal? Então, para isso seria interessante aí deixar na forma reduzida. Conseguir bater o olho rapidamente e ver que elas são perpendiculares, que elas são aí paralelas. Legal? Esse é um jeito, né, de sinalizar. Gente, forte abraço a vocês. Foi uma honra aí. Tudo de bom. Valeu!